Olá, hoje nós vamos estudar sobre o sistema imune, ou seja, nossa imunidade. Ela é dividida em dois grupos, a imunidade inata ou natural e a imunidade adaptativa ou adquirida. A inata, a gente tem ela desde quando a gente nasceu. A adaptativa ou adquirida, como o nome mesmo já diz, a gente vai adquirindo com o tempo. Conforme a gente vai tendo contato com os patógenos, vírus, bactérias, etc., a gente vai adquirindo a imunidade. O nosso sistema imune ele é composto por órgãos, tecidos e células, ao qual essas células são os leucócitos, mais conhecidos como glóbulo branco. Eles são compostos por neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos, o qual também são subdivididos em granulócitos, agranulócitos, circulantes e não circulantes. No grupo dos granulócitos existem três: os neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Os neutrófilos são granulócitos circulantes, já sendo um dos mais abundantes do nosso sistema imune. Ele tem um tempo de vida curto no nosso sangue, de 7 a 10 horas no máximo, já diferente dos eosinófilos, que também são granulócitos circulantes, compõem 2 a 3% das nossas células, porém, o tempo de vida dele é de 8 a 12 dias. Diferença, né? Já os basófilos, eles não são fagocíticos, como os eosinófilos e neutrófilos, e ele não é circulante, ou seja, ele é residente dentro de uma célula. Ele é mais associado à hipersensibilidade, respostas alérgicas, e nele contém heparina e histamina. A heparina são enzimas que digerem parasitas. As células se originam da célula-tronco, a qual fica na medula óssea. Ou seja, todas essas nossas células, elas são geradas na medula óssea. Essas células-troncos, elas vão se diferenciar em dois tipos: as células mieloides e as células linfóides, sendo mieloides, monócitos, células dendríticas, neutrófilo, eosinófilo, basófilo e mastócito com macrófago que ficam no tecido. Essas outras ficam no sangue. As células linfóides, elas são o progenitor T, que é o linfócito T, que vai formar o linfócito T CD4+, e linfócito T CD4, linfócito T CD8+, e linfócito B, com também células dendríticas, que também é formada nas células mieloides, e as células NK, que é as células natural killer, as exterminadoras. Órgãos do sistema imune, ou órgãos linfóides, são divididos em dois, quais são órgãos geradores primários ou centrais e órgãos periféricos ou secundários. Nos órgãos geradores primários, nós encontramos a medula óssea e o timo. Na medula óssea, como todos sabemos, ela origina todas as células, principalmente os linfócito B e linfócito T. Porém, a maturação do linfócito B acontece na medula óssea e do T acontece no timo. A principal função da medula óssea é a hematopoiese. Já o timo, como eu disse, ele é um maturador do linfócito T. Ele produz hormônios parácrinos, timosina, timopoetina, timula, fator tímico. A timosina tanto induz o amadurecimento dos linfócitos. Com o tempo, ele acontece uma involução química, ele evolui, ele regride, no caso ele fica menor. Com o tempo, ele não vai servir para quase nada e ele fica bem pequeno, porque com o passar do tempo, a gente já vai ter várias células T de memória e fazendo novas células já não vai ser tão útil assim. Para os órgãos periféricos ou secundários, nós temos os linfonodos, são a entrada do sistema linfático, são o meio de transporte do sistema linfático e está espalhado pelo nosso corpo todo. Temos o baço, que é altamente vascularizado, é o maior de todos os órgãos, porém ele é frágil demais. Ele é o filtrador do sangue, ele, digamos que é o cemitério das células do nosso sangue. Por quê? Porque as células, quando elas vão morrer ou vão ter que ser renovadas, elas vão para o baço. Esse fenômeno que acontece é chamado de hematocaterese. Temos a apêndice, que armazena grandes quantidades de linfócitos, também algumas bactérias benéficas para a flora intestinal. Temos as tonsilas e a adenoide, as duas são glândulas do sistema linfático
e estimulam a resposta imune e abriga linfócitos. As tonsilas também são conhecidas como amígdalas. E por fim, temos as placas de Pear, que são bases de defesa do sistema digestório, armazenadores de linfócitos e base para entrega de antígenos locais. Sistema imune inato ou natural. Como já disse, ele nasce conosco. Ele é a nossa primeira linha de defesa, uma imunidade inespecífica, porque ele não tem a especificidade da imunidade adquirida de tratar exatamente o vírus ou a bactéria conforme deveria ser para matá-lo, que ele não tem células de memória. Os agentes atuantes são células fagocitárias, natural killers, sistema complemento de proteínas. Ele também tem barreira química e física e a resposta da imunidade inata é muito rápida. Essa barreira química e física, ela impede ou atrasa a penetração de patógenos no nosso organismo. Dentro dessas barreiras químicas faz parte a pele, a mucosa, os ácidos gastrointestinais, bile, muco, alteração do pH, que é o nosso suor. Quando os patógenos conseguem entrar em contato com o nosso organismo, a imunidade inata, ela dá uma de louca e vai com tudo, sem saber como tratar, matar exatamente aquele vírus, aquela bactéria. Porque como ele não tem memória, né, ele vai tratar todos iguais. Por isso que os neutrófilos têm um tempo de vida muito curto, porque eles são os primeiros a chegar na célula. Resposta inflamatória. Ela ocorre depois que as barreiras foram quebradas. Como assim as barreiras foram quebradas? Sim, literalmente quebrada. Por exemplo, aqui é um prego e aqui é a minha barreira. Quando esse prego ultrapassa a minha barreira, aqui ele se torna um patógeno, algo desconhecido no nosso organismo, que vai acarretar a inflamação. Nós temos dois tipos, a inflamação aguda e a inflamação crônica. A aguda, ela tem início imediato, dura pouco tempo. A crônica pode durar dias, meses ou anos. Bom, já deu para ver que ela não é nada legal. Aqui temos 5 sinais de inflamação: calor, que é a temperatura aumentada, rubor, vermelhidão, tumor, que é um edema, ou seja, qualquer variação tecidual que causa efeito de massa vai ser chamada de tumor. Perda de função, no momento que o tecido ele para de funcionar para poder se regenerar. O problema é se é algum tecido muito importante para o nosso organismo. E a dor, que não é nada mais do que nada menos um desconforto. Na nossa resposta inflamatória, terá a participação de vários tipos celulares: neutrófilo, macrófago, mastócito, linfócitos, plaquetas, células dendríticas, células endoteliais, fibroblastos, entre outros. Como eu já falei lá no começo do vídeo, o neutrófilo é o primeiro em nível celular a chegar na batalha, e depois o macrófago e assim por diante. Antígenos e anticorpos. Os anticorpos são proteínas, ao qual é a resposta do nosso sistema imune para um antígeno. Ele se encaixa perfeitamente com o antígeno porque tem aquele esquema de chave e fechadura. O anticorpo ele é específico para cada antígeno. Ou seja, quando o antígeno entra no nosso organismo, é liberado as citocinas, ao quais avisam o nosso sistema imune, o qual cria os anticorpos exatamente para se encaixar no antígeno e desativá-los, neutralizá-los para os macrófagos fagocitarem ele. Os antígenos são qualquer alimento estranho capaz de estimular uma resposta imune, que é o que eu acabei de falar para vocês. A nossa imunidade, ela cria células de memória com o passar do tempo. Por isso que alguns vírus, algumas doenças, a gente não pega 2 vezes. Por exemplo, a varíola. Varíola a gente pega uma vez e não pega mais, porque a gente tem essas células de memórias que a gente adquire ao longo da vida. Saber como que funciona o nosso sistema imune, saber como ele se defende, como ele combate os antígenos, é algo bem legal. Cada detalhe, saber a origem de cada célula que vai combater, vai entrar na linha de frente para combater esses corpos estranhos. Ter o conhecimento mais a fundo e não só aquele conhecimento superficial. Os conteúdos abordados foram bons e não foram tão difíceis de ser aprendido.